Chegamos no nosso segundo vídeo sobre fotografia de amigurumi, onde, como eu comentei no vídeo passado, a gente vai juntos, ver como que é o processo na prática de tirar fotos. Então eu gravei, eu tirando foto, tudo certinho, montando o cenário, arrastando tudo por aqui, colocando os elementos. Então nós vamos destrinchar essa parte agora, esse processo prático, e vamos descobrindo aí como isso é feito. E aí, antes da gente começar, eu quero deixar claro que a maneira que eu tiro foto, todas as dicas que eu dei, tanto do vídeo passado, quanto a maneira que eu fotografo aqui nesse vídeo, como eu vou editar no próximo vídeo, é a maneira na qual eu prefiro fazer. Não significa que é o certo, tá? Não existe um jeito certo, que é o correto de se fotografar. Vai muito de gosto. Tudo que eu estiver mostrando aqui, que eu mostrei nos vídeos passados e vou mostrar no próximo, é a maneira que eu faço. Então, se você gosta do jeito que eu fotografo, do jeito que eu edito, de como são as minhas fotos, esses vídeos são para você. Mas, se você quiser fazer de outro jeito, compor o cenário de outra maneira, usar outro tipo de iluminação, tirar a foto de outro jeito, editar de outro jeito, não significa que ela esteja errada, tá? Também não significa que tudo que eu tô falando aqui é escrito em pedra e é o correto. É basicamente o jeito que eu prefiro. Então, sintam-se à vontade para ter essa liberdade criativa na hora da fotografia e pegar para si apenas as dicas que fazem sentido e que vocês vão conseguir aplicar, tá bom? Se vocês não gostarem de alguma coisa, não tem problema fazer diferente. Então, como eu comentei, basicamente eu tiro foto aqui no meu quarto mesmo com a luz natural difusa. Eu uso uma luz bem suave que entra da janela do meu quarto. Para fora da janela do meu quarto é um ambiente aberto. Então, por exemplo, para fora da janela não tem uma garagem fechada, não tem um outro cômodo coberto que possa escurecer a minha foto. Fora da janela é fora do prédio, até porque eu moro no segundo andar, então é a luz natural total que tá entrando nesse momento. E aí, eu trabalho num cantinho aqui do meu quarto, então eu tenho que arrastar a minha mesa ali para debaixo da janela para eu conseguir essa luz que eu preciso. Vocês podem usar uma mesa plástica, podem usar uma mesa de alumínio para colocar debaixo da janela, podem usar até mesmo um varal de chão. O varal de chão, ele dá uma altura ali bem legal, ele quase forma uma mesa. Então dá para unir essa ferramenta que é o varal de chão com, por exemplo, uma placa branca de MDF ou da cor que vocês escolherem ali durinha embaixo, para usar como mesa e colocar debaixo da janela para conseguir fotografar, tá? Então eu arrastei a minha mesa branca ali debaixo da janela para eu conseguir essa iluminação que eu comentei com vocês. E aí, para segurar o celular como suporte, eu uso esse suporte aqui, Presilha, que ele é maleável e ele tem um preço bem legal. Eu paguei acho que R$30 nele. É um cabo maleável que você consegue mexer e eu coloco a presilha, eu prendo ele na minha janela e super funciona, e acredito que para vocês possa funcionar também. Não precisa ser um tripé caro, super elaborado, tá? E aí, para fundo da foto, como eu mencionei, eu utilizo o EVA branco. Eu coloquei o EVA branco ali, embaixo, para ser o cenário, o fundo do cenário da minha foto. Um EVA baratinho que você encontra em qualquer papelaria. Foi o que eu escolhi para ser o fundo da nossa foto. E o nosso modelo do dia, eu resolvi fotografar o Groot. O Groot, ele é a minha criação favorita de todos os tempos. Eu fiz ele quando eu voltei pro amigurumi em 2023. Tem 2 anos que eu voltei, eu fiquei um tempo longe do amigurumi. E eu voltei e criei ele, e a minha criação favorita, sou apaixonada por ele. Mas na época eu acredito que eu não tinha uma noção de foto tão legal quanto agora. E aí eu achei que seria interessante fotografar ele pra ver essa diferença da foto que eu tirei na época, 2 anos atrás, e também a foto tirada agora, compreendendo um pouquinho mais de foto. Então ele foi escolhido para ser o nosso modelo no dia de hoje. E aí eu já começo pegando tudo que eu preciso para montar o cenário. Eu pego vários acessórios diferentes, pra gente ir colocando ali em cima da mesa e já ir tendo uma ideia de composição, do que vai ficando legal e do que não tá ficando legal, Então, para tirar a foto do Groot, eu usei algumas coisas antigas que eu já tinha de quando eu fiz as fotos dele. Por isso que é legal a gente conhecer o personagem que a gente tá fazendo. Então, eu peguei ali uma letra de música, que é uma música muito característica do filme no qual ele faz parte. Eu imprimi essa letra. Na verdade, não é a letra, é a partitura, acredito, ali da música. Então, eu peguei ela como cenário.
vários pedaços de panos, como eu tinha comentado, que eu tenho vários retalhos, né? Flores artificiais que eu tenho vários raminhos. Minha caixa com as amostras de cores, deixo ali também. Tesoura, peguei uma imagem do Groot que eu gostei para colocar no meu tablet. Novelos, eu peguei também alguns potinhos de vidro para colocar as flores. E algumas coisas de iluminação, como a vela artificial, a vela natural. E também fios de fada, né? Que são aquelas luzinhas que a gente coloca atrás e fica super legal. E aí eu gosto de colocar tudo que eu acho interessante em cima da mesa primeiro, porque daí eu já vou conseguindo ter uma ideia do que vai combinar e do que não vai combinar, do que vai ficar legal pra gente fazer essa composição. E como eu mencionei, em cima ali da mesa, o meu suporte para celular, então ele vai segurar o celular aqui nessa parte da presilha, né? E ele é super maleável, eu consigo mexer ele do jeito que eu quiser e eu prendo ele ali na minha janela, fica numa altura bem boa para eu conseguir fotografar, fica ali de cima. Eu gosto de tirar as fotos de cima, acho que é o jeito mais fácil da gente conseguir tirar foto dessa maneira, então é desse jeito que eu tô ensinando aqui hoje. E aí, ó, aqui eu já tô com o meu celular na vertical pra gente começar a ver como vai ficando a composição do cenário. Então é legal vocês colocarem o celular já na posição certinha de que vocês vão tirar a foto, pra ir colocando já os elementos ali nos cantos da tela, da câmera, e aí já consegue vendo o que vai combinar e o que não vai combinar. Então, para começar, eu deixo o fundo branco do cenário, né? No caso de vocês, pode ser um outro fundo neutro. E aí, eu já começo a ir colocando a composição. Eu deixo o fundo branco e coloco o amigurumi que eu vou tirar foto também, né? Deixo assim, simples. A minha janela, ela tá ali do lado esquerdo, então a iluminação tá vindo do canto esquerdo, tá? Eu começo segurando o amigurumi para ver se vai aparecer a iluminação no brilhinho dos olhos do amigurumi. Eu gosto que ele fique numa posição, ó, tô até mostrando, em que apareça essa bolinha branca que tá vindo da iluminação. Nesse caso, tá vindo do canto esquerdo. Eu gosto muito de fazer isso e acho que é uma dica muito boa. E aí eu já começo trazendo os elementos. Aqui eu trouxe alguns retalhos que eu achei que fossem interessantes e que combinariam para essa foto. Então, peguei ali tons de marrom e tons de verde, né, que achei que fosse ficar interessante, pudesse combinar com a foto. Só tons neutros e verde que eu peguei ali para já colocar em cima e ver o que eu acho que ia combinar melhor. Os tons coloridos, já mostrando aqui na tela, dá para ver que não faz sentido colocar os tons coloridos, né? Eles não vão combinar muito com ele. Tem laranja, tem rosa, tem amarelo, tem até um verde bem escurão, mas eu não achei que ficaria legal, então eu já descartei. E vamos ficar com os tons neutros mesmo para fazer essa foto. Então, eu gosto de colocar ali sempre no canto superior direito um pedacinho de pano. Trouxe também uma iluminação, pode ser artificial ou natural, que eu gosto de colocar no canto superior esquerdo da tela. Eu peguei ali a minha iluminação artificial por hora mesmo, ainda ia decidir se eu ia de iluminação artificial ou de iluminação natural, né? Eu tenho ali a minha velinha natural também, que mais pra frente eu vou acender ela pra ver se ela fica mais legal ou não. E tenho esses fios de fada que eu comentei, que também é uma iluminação. Deixo ali em cima, no cantinho, que é geralmente o lugar que eu gosto de posicionar. Peguei a impressão, né? Lembra que eu comentei que é legal ter uma impressão de alguma coisa pra gente colocar na foto? Essa impressão pode ser foto, pode ser algo impresso mesmo, como eu trouxe ali a partitura, pode ser uma foto no tablet, uma foto no celular, pode ser um livro, tá? Livro é algo que eu esqueci de comentar no último vídeo como fonte de cenário, mas eu já usei algumas vezes páginas de livros que combinavam com o amigurumi que eu estava tirando foto. Nesse caso, eu trouxe a partitura mesmo. E coloco ali, eu gosto de colocar no canto inferior esquerdo a impressão. Peguei ali uma bolachinha também de madeira que eu tenho, né, para colocar debaixo da iluminação lá em cima. Gosto dessa bolachinha, ela era marrom e achei que ela pudesse combinar. E também eu dou uma sensação maior de alturas, né, dá mais textura para minha foto, tendo esse movimento de coisas mais altas dentro da foto. E aí eu comecei a testar qual dos paninhos que eu escolheria para ficar ali no canto. Eu testei o begezinho, né, clarinho, não gostei muito.
Depois eu testei esse verde, achei que o verde até que ficou interessante, ele era um bom candidato para essa foto. Testei o marrom. Marrom eu não gostei, achei que ele tirou o foco, né? Ele era muito mais forte que o amigurumi, então ele tirou o foco, não curti muito. E por fim, testei o meu favorito, que é o quadriculadinho marrom. E ele foi o meu escolhido. Eu tenho gostado muito desse tecido xadrez marrom para tirar fotos, parece que combina com tudo, inclusive. E então foi o escolhido ali para compor essa nossa foto. E coloquei ali no canto superior direito. Gosto de colocar assim na diagonal, né? Nada muito reto, para ficar mais orgânico. E peguei 2 novelos em tons de verde diferentes, assim, mas que combinem, né? Pra colocar ali também e aparecer um pouquinho, aparecer um cheirinho ali de uma cor de novelo para compor a nossa foto. Achei que ficou bem legal também. Até peguei outros novelos, peguei os novelos de lã na cor marrom, parecida com a cor dele, mas aí eu achei que ficou muito tudo igual, né? Ficou tudo muito marrom, então eu preferi deixar os novelos verdinhos mesmo. E aí eu peguei os potinhos de vidro pra gente começar a combinar as nossas flores, que eu gosto de colocar no último cantinho que sobrou ali, que é o canto inferior direito. Então ali peguei os meus potinhos de vidro e aí era hora de combinar as flores. Primeiro eu peguei esse raminho aqui verde com uma lavandinha e eu gostei bastante, porque eu achei que a lavanda, ela é bem suave, a cor bem sutil, então dava uma quebrada ali naquele marrom e verde todo. Em seguida eu peguei esse ramo mais forte, né, de margaridas, coloquei ali embaixo, mas o amarelo e o branco, eu confesso que eu não gostei muito não. Eu achei que ficou muito forte, que não combinou, assim, não ornou, roubou um pouco a atenção por causa das cores e não foi o escolhido. Eu já descartei essa opção das margaridas artificiais. Até trouxe ali pra perto o amigurumi, né, pra ver se combinaria ou não, mas não gostei muito não. E aí eu já peguei um outro raminho de flores, dessa vez um ramo bem amarelo. Também já de cara já vi que não gostei, né? Não ficou muito legal o amarelo ali na composição, não. Testei também um outro raminho, que é um raminho só de flores verdes, só de folhas verdes, quer dizer, né? Mas também achei o verde muito forte, até testei em alguns outros lugares para ver se ficaria interessante. Coloquei ali no cantinho, né? Já vou explicar por que eu coloco as flores sempre ali no canto, mas eu não escolhi esse verdinho. Já adianto que o escolhido foi o verdinho com lavanda mesmo. Peguei também esse raminho de flores secas, né? Mas eu já usei ele em outras fotos e achei que ia ficar muito repetitivo, né? Queria trazer uma coisa mais diferente. Mas esses raminhos aí de flores secas, principalmente se for uma cor neutra, igual essa cor begezinha, fica muito legal, né? Fica muito bonito em quase todo tipo de foto. Então, é um bom candidato aí para vocês colocarem nas fotos de vocês. E escolhi a lavandinha mesmo, foi a minha favorita, né? Ela tem ali um tom de verde, um tom de roxinho, que ficou muito legal. E aí, eu comecei a testar a altura dessa flor, porque eu gosto que a foto tenha 3 planos, tá? 3 planos, que eu quero dizer, é como se fosse 3 dimensões. Eu não sei muito bem como nomear isso, mas eu gosto que tenham 3 planos. O primeiro plano é aquele em que eu vou colocar um objeto que fique bem perto da lente. Tão perto que vai ficar borrado. Mas não tem problema ficar borrado, porque esse elemento que eu tô colocando perto da foto, ele é só para dar essa sensação de altura. Então, eu acho que a florzinha fica legal para isso. Ela vai ficar aqui no cantinho bem perto da lente, vai desfocar, né? E vai dar essa sensação de uma melhor qualidade da foto pro amigurumi, que o amigurumi vai estar focado. E esse amigurumi é o segundo plano. O segundo plano da foto é aquele em que eu efetivamente preciso registrar. Neste caso, o amigurumi, ele vai ficar com foco total bem no meio da imagem. Então, eu tenho no meu primeiro plano uma imagem bem pertinho e desfocada. No segundo plano, o amigurumi, que é o foco principal. E aí, um terceiro plano, que é tudo que vai estar no fundo, só que vai estar no fundo, vai estar mais longe da lente e vai desfocar também. Então, o que eu vou ter de foco ali? Vou ter o amigurumi de foco e vou ter outros 2 planos desfocados. Só que um desfocado bem pertinho e outro desfocado mais longe. E eu acho que isso tudo deixa a foto bem orgânica, bem dinâmica.
ajuda a dar uma qualidade melhor para a foto quando a gente tem essa sensação de textura e de alturas diferentes, né? O desfoque de algo significa um foco maior em outro algo. Então, eu acho que isso é uma dica muito boa para vocês aplicarem nas fotos e é algo que eu faço sempre, né? Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô tentando encontrar um jeito de deixar essa flor bem pertinho, né? Bem pertinho ali da minha lente, justamente para conseguir dar esse resultado aí que eu comentei para vocês. E aí, nisso, eu pego vários calços, várias coisas para tentar subir, né, a florzinha ali perto da minha lente. E aí, eu fui colocar outros acessórios, outros elementos legais também. Eu peguei a minha tesourinha dourada, que eu gosto de colocar ela ali aparecendo no fundinho também. E fui testar a iluminação, se eu ia querer a iluminação artificial ou se eu ia querer iluminação natural. Então, eu peguei ali e fui acender a minha vela natural rapidinho para ver se ficava mais legal do que a vela artificial ou não. Então, acendi, coloquei ela ali no cantinho. E assim, gostei mais do aspecto da foto com a vela natural. Como eu não ia gravar, eu só ia tirar foto, ela não ia queimar tanto, eu não ia perder tanta vela. Então, eu decidi colocar a natural mesmo, né? E aí, eu apaguei ela, né? Pra não ficar gastando enquanto eu terminava de fazer a composição ali da foto pra eu usar depois. E coloquei artificial ali no fundinho só pra ter uma ideia de como ficaria o ponto de iluminação enquanto eu tava montando o cenário antes de colocar a minha vela natural mesmo. Mas eu também resolvi testar o meu fio de fada, né? Que também é um outro tipo de iluminação que a gente pode colocar na foto. Que são lâmpadas bem pequenininhas, né? Não é como lâmpadas de Natal, ela é um pouquinho menorzinha e se chama fio de fada. É muito comum, né, colocarem isso em fotos. Eu tenho. Confesso que eu não uso muito, eu só usei na foto do meu amigurumi do Papai Noel, que achei que combinou. Para outros eu não consigo gostar tanto, sabe? Mas eu sempre testo para ver se em algum momento vai ficar interessante. Eu coloquei ali embaixo, dessa vez, né, para ficar 2 pontos de iluminação diferentes. E até pegando aqui o amigurumi pertinho na mão para ver como iria ficar, se iria desfocar. Mas eu não gostei muito não, achei melhor deixar só um elemento ali de fonte de luz. Nesse caso vai ser a vela natural mesmo. Então, não gostei muito desses fios de fada, talvez seja eu que não saiba como colocar ele de um jeito legal, né? E aí, adicionei mais alguns detalhes, peguei a minha caixa de fio de meada para escolher algumas plaquinhas para colocar ali no fundo. Escolhi também os tons de verde, que é o tom que eu tenho usado para detalhes. Então, o Groot, ele tem umas folhinhas na cabeça, verdes. E aí, para remeter a isso, eu coloquei os novelos ali em cima, verde também. Temos o verde na plantinha artificial aqui no canto, embaixo, direito, né? E para colocar ali as meadinhas ali no fundo, também escolhi 3 tons de verde. Nenhum verde que fosse muito forte para não destoar, mas 3 tons que combinassem. Deixei ali no fundinho. Ele vai ficar desfocado, mas fica super legalzinho de deixar ali no fundo, sabe? É um detalhezinho que fica aparente e fica bem interessante. Gosto bastante de usar essas plaquinhas, né? Eu já comentei com vocês. Então, deixei ali no cantinho um cheirinho a mais, um detalhezinho a mais ali na nossa foto. E aí, aqui, ó, eu só tava terminando de ajustar a plantinha ali no canto. Eu consegui trazer ela bem perto da lente, tive que fazer uma gambiarra ali, peguei um outro tripé, peguei um prendedor de varal e consegui prender a plantinha. Reparem que ela tá bem perto ali agora, né? Já tá desfocada, bem em cima ali, bem pertinho da minha lente, para dar aquela sensação que eu comentei com vocês. E aí, já partimos então para tirar a foto. Aqui eu tô com a tela do meu celular mostrando como tá aparecendo a fotografia. Limpar a lente, primeira coisa que a gente sempre tem que fazer, limpa a lente, porque quase sempre a lente ela está suja, né? Então, limpo ela para garantir uma melhor qualidade de tudo. E aí já posso começar a testar e tirar as minhas fotos. A gente pode tirar tanto no formato vertical, né, normal da foto, quanto no modo retrato, né? Aqui eu vou tirar dos dois jeitos.
E não tem problema que às vezes em cima ou em algum canto esteja aparecendo alguma falha. Aqui no meu modo retrato mesmo, reparem que tá aparecendo a quebra ali do EVA para minha mesa. Mas eu sempre, quando eu tiro no modo retrato, eu sempre recorto a foto. Então não tem problema, né? É só a gente editar depois e recortar para ficar tudo encaixadinho na nossa foto. E aqui, ó, já comecei eu gosto de tirar foto segurando, né, o amigurumi, e já comecei a tirar as fotos aqui no modo vertical mesmo, normal, sem ser o modo retrato. Fui começando a fotografar, reparem que o fundo desfoca, a florzinha ali da frente desfoca, e nisso a gente vai ter um resultado bem legal. E aí, uma dica para vocês tirarem foto segurando o amigurumi com as duas mãos é usar o temporizador, né? Então, para você, como é que você vai tirar foto se você tá com as duas mãos ocupadas? É só você colocar ali o temporizador. Coloca o cronômetro, eu coloquei de 10 segundos, consegue segurar ali com as duas mãos, espera dar o tempo, e aí depois que der o tempo, ele vai tirar a foto. Uma outra dica, né, para conseguir tirar essa foto é usar esse controlezinho, é um controle de disparo. Então, você conecta ele no Bluetooth do celular, e aí quando você aperta esse botão, a foto dispara. Nesse caso, eu deixo esse controlezinho ou na minha boca, né? E eu consigo apertar o botão com a boca, ou eu coloco lá no meu pé. E aí eu também consigo apertar com o dedo do pé. Isso é claro para tirar a foto segurando as duas mãos do amigurumi, né? Então, quando eu aperto, tem esse disparo. Uma outra dica é que alguns celulares possuem palavras-chave de disparo. O iPhone eu acho que não tem isso, mas o meu Android, quando eu tirava foto nele, eu tinha uma palavra específica que quando eu falava com a câmera aberta, ele disparava. Então, se eu falava capturar ou se eu falava X, ele tirava a foto. Então, eu tava ali com as duas mãos segurando o amigurumi, usava a palavra-chave, falava para ele capturar, e aí ele disparava a foto. Então, são algumas outras dicas para conseguir tirar foto podendo estar com as duas mãos ocupadas, né? Eu gosto de gravar alguns videozinhos também, é legal ter alguns formatos de vídeos para vocês variarem, né? Então, sempre fazer um videozinho também é interessante para ter registro além de fotografia, né? E aí eu fui pro modo retrato, que é o meu modo favorito. O modo retrato é aquele modo mais profissional, em que ele realmente desfoca bastante o que não é o foco ali da sua foto, né? O que não tá no meio. Então, ele vai desfocar bastante o fundo e vai desfocar também bastante o que tá perto. E aí, no modo retrato, ele permite que a gente faça cortes e não perca a qualidade da foto, tá? Aqui eu tô tirando foto no meu iPhone, eu tenho o iPhone 13 Pro, mas eu também tinha esse modo retrato no meu celular, pessoal, que é o Android, né? Ele é um celular bem antigo, que já tem 5 anos, mas ele já tinha esse modo retrato também. Se não tiver no seu celular, não tem problema, né? Mas se tiver, procure aí, veja se tenha. É um modo mais legal da gente conseguir tirar a foto, né? E lembra que eu comentei que é legal a gente tirar foto de detalhes? Só que dependendo do detalhe, se você aproxima muito o detalhe da câmera, ela desfoca. E aí, aqui tá outra dica que eu trouxe pra vocês, que era a lente macro, né? Então, como eu comentei, é uma lentezinha que você vai acoplar na câmera do seu celular e ela dá um zoom sem perder a qualidade. E aí, quando eu coloco ela na câmera, eu consigo tirar foto de detalhes. Então, reparem que eu tô colocando ali no meu celular, encaixando certinho, e consigo pegar algumas peculiaridades ali do meu amigurumi bem de pertinho. Nesse caso, eu vou tirar foto dos detalhes de troca de cor do cabelinho, né, da cabeça dele. Ele aproxima bem sem perder a qualidade. Então, essa é uma outra dica interessante que vocês podem usar, que é a lente macro, né? Ela é um recurso bem legal. Gosto bastante desse tipo de recurso para variar os tipos de foto que a gente pode tirar, né? E aí, aqui, só para mostrar para vocês como tava por trás, né? Eu prendi ali as plantinhas que eu comentei no meu tripé com o prendedor. Eu tirei foto do amigurumi também no meu celular Android.
E aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença do Android pro iOS, né, pro iPhone. Eu editei do mesmo jeito, né, a foto, e a gente vai conseguir ver, tirar a prova dessa diferença, aí se tem muita diferença entre esses dois sistemas. E aí outra dica que eu esqueci de dar no outro vídeo é de usar uma placa de isopor para rebater a luz. Eu confesso que eu não uso muito rebatedor de luz, porque eu já tiro foto numa iluminação que ela é boa o suficiente. E do jeito que eu tiro foto, eu não acho que se cria sombras muito duras. Então não há por que eu usar um rebatedor de luz para tentar diluir essas sombras. Mas aqui no vídeo eu coloquei ali no cantinho, não sei se vocês vão conseguir reparar. Tentem olhar pro xadrez quadriculado, vejam se vocês conseguem enxergar que ele fica mais clarinho, aí ó, e fica mais escuro. Fica mais claro e fica mais escuro. Então vocês podem usar um pedaço de isopor se quiser iluminar ali o amigurumi. Você coloca ele do lado contrário da onde está vindo a fonte de luz, porque daí a fonte de luz bate no isopor e ele rebate a luz do outro lado na sua peça. Então é uma outra dica. E aí eu resolvi mostrar para vocês como ficaria essa foto com a iluminação artificial, que foi o que eu comentei no outro vídeo, né? Aqui a gente está tirando foto na luz natural, vindo da minha janela do lado esquerdo. Eu resolvi testar como ficaria essa foto com a luz artificial. Então eu fechei a minha janela e agora em cima a gente só tem a luz que vem da lâmpada do teto do meu quarto. E eu tenho uma outra lâmpada, que inclusive é uma lâmpada quente, tá? Não é uma lâmpada fria. Ou seja, por ser quente, ela já traz um aspecto melhor do que a lâmpada fria. E resolvi trazer ela perto pra gente ver como ficaria essa iluminação artificial. Como eu comentei, uma luz artificial precisaria ser difusa, né? Para não criar sombras muito marcadas. E eu, estou tentando posicionar a minha lâmpada e reparem que fica super artificial. É difícil encontrar um ângulo onde eu coloque essa lâmpada que vai deixar a minha foto natural. Eu tento colocar em cima, tento colocar para cima, tento colocar embaixo, tento colocar dos lados e ele forma muitas sombras de outras coisas aparecendo. Fica realmente muito difícil de deixar isso legal. É uma lâmpada normal que eu tenho, uma lâmpada bem forte e mais quente também, né, para deixar a foto mais natural. E aí eu até tento posicionar, a minha lâmpada num lugar que ficou até que legalzinho, não ficou ruim não. Eu tentei posicionar mais ou menos ali no mesmo lugar onde foi tirada onde fica a minha janela, né? Mas assim, como eu disse, eu não sou fã da luz artificial, então não fiquei muito feliz com o resultado. Coloquei ali onde fica a minha janela, essa lâmpada, pra ver como ficaria, ó. Tá vendo? Fica desse jeito, ainda assim fica escuro, ele forma ali umas sombras escuras, umas sombras meio azuladas, né? Então eu prefiro, abrir a minha janela aqui, eu prefiro a luz natural, é difícil de competir com a luz natural, né? Então, desse jeito aqui a gente consegue tirar muitas fotos legais. Então é basicamente isso. Eu sei que eu falei rápido, né? Mostrei o processo rápido, mas não é um processo demorado mesmo, é uma questão de prática, né? Com o tempo, você vai conseguindo saber selecionar os elementos corretamente para compor as fotos e consegue tirar bem mais rápido, né? Desde o momento em que eu comecei a arrastar minha mesa até o momento em que eu vi que eu tinha conseguido tirar uma foto, eu acho que foi ali uma meia hora, tá? E era algo que antes eu demorava muito mais tempo pra tirar. Quando eu vou fazer vídeos de confecção, né? Quem me acompanha no Instagram sabe quais vídeos eu tô falando. Aí sim, isso demora bastante, porque são vídeos, né? Confeccionando e tudo mais. Mas as fotos costumam ser rapidinhas, né? Se você tem essas dicas, se você tem esses macetes, não é pra ser um processo tão doloroso. Por isso que eu comentei no vídeo passado que a fotografia não é esse bicho de 7 cabeças. Se você tiver aí uns elementos, uns acessórios, várias coisinhas para ir conseguindo combinar, fica fácil. E vocês podem tirar as fotos exatamente como eu tirei aqui. Eu acho que para começar é até legal a gente poder se inspirar ali numa foto, saber onde colocar cada elemento. Então vocês veem que eu dei a dica de colocar o paninho no canto superior direito, colocar uma iluminação no canto superior esquerdo, colocar uma impressão e uma imagem no canto inferior esquerdo, e aqui no canto inferior direito
colocar uma plantinha ali chegando bem perto da sua lente. Usem essa dica que eu dei dos planos para desfocar e você conseguir ter uma melhor qualidade nas fotos. Então não tem problema, vocês podem se inspirar, pode copiar esse modelo de foto, tá? Até vocês se sentirem mais confortáveis e mais preparados para mesclar, para modificar e se sentirem com uma liberdade criativa maior para fazer essa composição de foto. E como eu mencionei, esse é o jeito que eu gosto de tirar foto, de um jeito rápido e prático e que fique bonito, mas não significa que seja o correto. Conheço muitas outras artesãs que tiram fotos de amigurumis de jeitos muito mais variados e muito lindos, de maneira muito profissional. Então, não quer dizer que tudo que eu disse aqui é a verdade absoluta, tá? Não é. Então, é basicamente isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente conseguiu ver na prática aí como é esse processo. Acho que matou a curiosidade de bastante gente sobre como é esse processo de fotografia. E aí, agora, eu vou escolher uma foto que eu tenha achado que ficou melhor. E aí, no próximo vídeo, a gente vai editar essa foto juntos, né? Vou mostrar lá no aplicativo como eu faço os ajustes de cor, ajustes de temperatura, de brilho. Vou mostrar também a diferença da foto do meu Android pro meu iOS, pra gente ver se realmente existe muita diferença de qualidade ou se a própria edição ela consegue aproximar a qualidade dos dois aparelhos, né? E eu defendo que sim, se a gente souber como compor uma foto, como usar a iluminação e como editar, acredito que a gente consegue chegar em resultados bem similares. Então, já falei bastante, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo e a gente se vê no próximo vídeo então.